Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e depois de muito tempo eu vou fazer um vídeo do quadro Minhas Histórias. Hoje eu vou apresentar para vocês as Crônicas dos Kane, que é uma trilogia de livros do Rick Riordan, mesmo autor de Percy Jackson e os Olimpianos. Essa trilogia vai retratar dois jovens no mundo moderno lidando com problemas da mitologia egípcia. Antes de qualquer coisa, eu tenho que acrescentar aqui que o Rick Riordan ele se diferenciou bastante em narrativa quanto ao Percy Jackson para produzir essa saga aqui. Enquanto em Percy Jackson você tem o Percy sendo o principal foco, enquanto tem um bom desenvolvimento dos coadjuvantes, aqui nessa trilogia você tem mais como eu posso dizer, você tem um protagonismo dividido entre dois irmãos, que são os irmãos Carter e Sage Kane, que acabam entrando de paraquedas nesse mundo de mitologia egípcia que é muito interessante, muito bem desenvolvido. Minha única crítica é que alguns coadjuvantes nessa trilogia eles não são tão bem desenvolvidos. Enquanto você tem ali um grande desenvolvimento e amadurecimento dos dois protagonistas, por exemplo, a Sage, ela é rebelde, ela não gosta de receber ordens, porém ela tem que se adaptar a esse mundo em que ela acaba sendo jogada. O Carter é a mesma coisa. Mas primeiro eu vou tentar contextualizar vocês quanto à trama disso aqui. Tudo começa nesse livro, que é o primeiro volume, A Pirâmide Vermelha. O primeiro e o mais grosso de todos, eu achei isso engraçado, eu acho que foi bem caprichado para a gente ter realmente ficar bem informado para ficar imerso no restante dos livros. A história começa quando o Carter, que é o irmão mais velho, vai visitar a Sage junto de seu pai, o Julius, e do nada eles entram no museu e o pai deles começa a fazer uns feitiços e a Pedra de Roseta explode. Quem não sabe, a Pedra de Roseta é um artefato egípcio. Ela explode e liberta deuses diferentes, que seriam Osíris, Set, Isis, Neft e Horus. E tudo isso vai gerar uma treta, por causa que nesse universo a gente tem os magos egípcios que são contra utilizar os deuses ou contato com os deuses dentro dessa cronologia, dentro dessa história. E o Carter e a Sage Kane acabam sendo possuídos por dois desses deuses. A Sage pela Isis, que é a deusa da magia egípcia, e o Carter pelo Horus, que seria o deus do combate, deus da guerra egípcio. E eles vão ter que embarcar numa grande jornada para lutar contra a representação do caos, que seria Apophis, que é uma cobra que luta contra o deus Sol Ra, que está desaparecido. E essa questão é tratada nesse segundo livro aqui, O Trono de Fogo. E logo depois a gente tem o grande finale, que seria a Sombra da Serpente. Bom, gente, falando da trama em si, a trama é muito bem amarrada. O Rick Riordan, como sempre, ele tenta adaptar elementos antigos dessas mitologias para os tempos atuais, como por exemplo os traços humanos dos deuses, que aqui os deuses egípcios eles são egoístas, eles só respeitam a força, como alguns humanos até hoje só respeitam as pessoas através da força, demonstração de força. Por isso a gente tem muitas guerras por aí. E você também tem os personagens com problemas emocionais, que eu acho muito interessante. Porque como a maioria dos protagonistas do Riordan são adolescentes, ele tem que se identificar com o público, ele tem que trazer essa identidade. Enquanto a Sage ela é uma garota rebelde, mas passa por alguns problemas, ela tem alguns problemas, como por exemplo, ela é criada pelos avós, porque a mãe dela faleceu por causa de um acidente
quanto ao Apophis mesmo, quanto à serpente, o pai dela teve que deixar ela com os avós e criar o Carter. E o pai dela, meio que ela amava muito o pai, porém ela tinha o problema de se sentir abandonada por ele. Acaba que isso cria uma identidade com a personagem. Enquanto o Carter, ele vivia viajando, porque o pai deles era egiptólogo, se eu não me engano. E o Carter ele não tinha uma vida de adolescente normal, ele não tinha laços com outros adolescentes, ele só tinha a irmã dele e o pai dele, e acabou. Eram só essas duas pessoas que faziam parte do círculo emocional do personagem. E você vê que eles entram em conflitos. E tem também o fato de que o Riordan tenta abordar alguns temas interessantes, como o racismo. Porque o pai da Sage, ele era um homem negro, enquanto a mãe dela era uma mulher branca. Ela nasceu com a pele clara e o irmão dela nasceu com a pele mais escura. E ela retrata aqui que já passou por alguns lugares e os dois meio que tiveram olhares estranhos, esquisitos, e isso incomodava bastante ela. Eu achei muito legal isso. Agora falando dos coadjuvantes, dos deuses, aliás, antes dos coadjuvantes, o Riordan ele dá a mesma ênfase que ele deu em Percy Jackson, retratar como a personalidade de cada deus funciona. Por exemplo, Set, que seria o deus do mal, né, que foi o antagonista do primeiro volume, você vê ali um desenvolvimento muito interessante, porque ele era o tenente de Ra, ele protegia o barco do Deus Sol e ficou muito chateado, irado com o fato de que Isis envenenou o Deus Sol para colocar Osíris no trono. Ele se vingou. Aí depois você tem aquele mesmo ciclo viciante que toda a mitologia retrata e é uma coisa da vida real. Com Horus tentando se vingar de Sete. Eu achei isso muito legal. Também o fato de Sete ser meio que de certa forma um mal necessário. A personalidade dele debochada, que é muito cruel, mas ao mesmo tempo ele não é um cara assim muito ruim. Eu achei muito interessante. Enquanto a Isis e o Horus, que teriam que ser os deuses do bem, né, por assim dizer, eles querem sim salvar a ordem, mas ao mesmo tempo eles têm muitos interesses próprios, como Horus, que quer o trono do Egito para ele, e a Isis, que quer a todo custo dar esse trono para o filho dela. É muito interessante, e a mania de controle deles é muito legal. E eu gostei também de como funciona de forma diferente da mitologia grega, onde os deuses na mitologia grega eles podem ter filhos, eles têm um corpo físico. Aqui você já tem um mundo espiritual, que seria o Duat, e o mundo real. E para os deuses trabalharem no mundo real, eles têm que ter hospedeiros, tipo o Venom lá do Homem-Aranha, para sobreviver. Aqui nesse mundo, esses deuses têm que trabalhar, esses hospedeiros têm que trabalhar, têm que seguir o caminho desses deuses, praticar magias que sejam alinhadas aos elementos desses deuses, como pro Horus você tem que praticar ali magia de combate e tal. Eu achei uma coisa muito interessante e muito bem abordada durante esses 3 livros. A única coisa que o Riordan pecou para mim foi nos iniciados da Casa do Brooklyn, que cada país, cada estado tinha um nomo, que seria uma casa, onde os magos se agrupariam para resolver problemas naquele setor do mundo. Eu acho que os iniciados ali da Casa do Brooklyn, que foram quem começou a seguir o caminho dos deuses, eles foram pouco desenvolvidos. Por exemplo, o único bem desenvolvido desses iniciados da Casa do Brooklyn foi o Valt, que era o interesse amoroso da Sage, que era um personagem que sofria de uma maldição e tudo mais. O restante, tu tinha umas citações ali de como era a personalidade e tudo mais, os poderes, porém só a cena de ação. Você não tinha uma trama de fundo para eles, traumas e tudo mais. Assim como o Percy Jackson, por exemplo. Eu acho que nesse livro aqui o Riordan teve grandes acertos, ele diferenciou bastante do Percy Jackson, mas ao mesmo tempo faltou uma semelhança crucial nisso aqui, que era um universo mais amplo de coadjuvantes sendo desenvolvidos.
que de coadjuvantes realmente assim, humanos ali sendo desenvolvidos, só tiveram 3, que foram a Zia, que era o interesse amoroso do Carter, o Walt, o interesse amoroso da Sadie, que tinha as próprias questões dele, e o Amos, que era o tio deles, que é um personagem que eu acho que poderia também ter sido mais explorado. Porém, de resto, a trama é muito boa. O Riordan fez muito bem nisso aqui. Se você quer conhecer mitologia egípcia agora, eu acho que vale a pena. Ainda mais se você também quiser expandir. Se você começou a ler Percy Jackson, gostou da escrita do autor e quiser expandir sua coleção de coisas dele, isso aqui é muito válido. Ou se você não leu nada do autor e só quer conhecer mitologia egípcia um pouco, isso aqui é válido também. Acho que é muito bom, acho que vale a pena. Eu acho que com o sucesso de Percy Jackson vindo aí, eu não sei se anunciaram uma série dessa saga, mas tipo uma série vindo aí, provavelmente possa vir um, uma coisa maneira e tal, de repente, né? E eu vou falar aqui que o Apophis como vilão ficou muito bom. Ficou ótimo, ficou perfeito. Eu achei muito legal. Eu vou deixar o link geral para comprar esses 3 volumes, que dá para vocês acessarem ele na Amazon, põe no carrinho e compra. Eu gostaria de falar mais, mas o que eu estou falando aqui é spoiler, porque esse quadro ele é justamente para mim dar spoiler. Se você não quiser spoiler, vai ver os vídeos individuais de cada um. Quando eu faço minhas histórias é para mim dissecar tudo, pegar aqueles detalhezinhos ali, catar e botar num vídeo só. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o primeiro minhas histórias de muito tempo. Eu vou fazer um top de livros aí que eu não fiz desse vacilo. Então é isso, gente. Comentem aí se vocês já leram esses 3 livros. Se vocês não leram, comentem se vocês leram outras coisas do Rick Riordan também. Aqui, ó. Primeiro tem, eu vou explicar em ordem, né? Primeiro tem a Pirâmide Vermelha, depois o Trono de Fogo e depois vem a Sombra da Serpente. Então é isso, gente. Valeu e tchau, tchau.